Deixa o povo entrar. Deixa eu ver. Já convidei, tá linda, toda poderosa. Toda lindona. E aí, maravilhosa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, gatona. Prazer em conhecê-la. Prazer. Vamos esperar o povo entrar aqui pra gente começar. Beleza, sem problema, sem problema. Tô aqui também me organizando, porque minha casa tá meio bagunçada. Aniversário, e ainda tô em clima de festa. Ah, tá certo. Comemorar aniversário. Ai, vamos aguardar o povo entrar um pouquinho. De boa, mulher. Estamos aí, é sempre esse processo. Quando eu tô dando aula também, vamos aguardar os alunos entrarem, né? Oi, Carosita, maravilhosa. Saudade de tu, nega. E aí, Mulher que como eu foi fiz o assim, né? aniversário? Eu te perguntei do tempo. Oi? Como foi o aniversário? Ai, foi lindo, bicho. Eu furei a quarentena pra poder tomar um banho de mar, bem isoladinha, que eu moro aqui em Porto, né, de Galinhas. Você Aham. já veio aqui. E aí tem uma orla imensa. E é possível, né? Oi, Choque. Um cheiro, nego. Aí eu fui, fugi um pouquinho porque eu precisava tomar esse banhozinho. Arrumei minha casa, cuidei das plantas, fiz uma comidinha, fiz bolo. Bem velhinha mesmo, cozinhando no próprio aniversário. Aí foi massa. Eita. Pois é, a gente vai ter 59 minutos, né? Senão, Certo. passou disso, o Instagram derruba a live, Uhum. tá? Fechou, fechou, fechou. Então, assim, não sei qual o modelo seria, não sei, se apresenta e aí a gente faz esse bate-papo, troca, ou eu trago uma estrutura de pensamento e a gente vai dialogando depois. Pode Que ser, dá mais ou pode menos ser. uns 25 minutos da minha fala, por aí, mas geminiana boa como sou, eu falo que sou a gota. Aí a gente Também. vai dialogando, conversando sobre os assuntos que a gente for pautando, né? E Fechou, assim fechou, a tá gente certo. vai desenvolvendo a conversa. Arrasou, né? Eita, bora Cíntia, chama o povo. Cadê? O povo tá sábado, né? O povo parece que estão curtindo já, rapaz. Mulher, o climinha, né, de São Ah, João, daquele panzo que não vai rolar esse São João, mas tá todo mundo em casa já nessa é, comemoração. tá no clima. E parece que hoje tem uma live aí do sertanejo, das festas juninas, né? Ah, é? Não, tava por fora. Eu Parece. assisti ontem a Mas tem de que ver Jorge hoje logo. Aragão, que foi ótima. Tem que assistir a live e depois assistir a outra. O babado tem que ser essas lives, né, mulher? É assim mesmo, pra matar a saudade. Meu cabelo tá secando. Eu sou meio agoniada com o cabelo aí, vocês nem ligam, viu? Oxi, tava aqui fazendo você falou que arrumando o meu. Não é, mulher, eu vou assanhando mais. O negócio é arrumar e assanhar. Você é tão linda, linda, maravilhosa. Muito linda. Oxi, obrigado. Você também, maravilhosa. Tinha visto, né? Eu tava te acompanhando, eu fui ver lá, deixa eu ver quem é essa mulher aqui. Meu Deus, essa mulher maravilhosa. Eita. Aí te bate o crush, né, gata? É assim mesmo. Ó, e tu é daí mesmo, é? Eu sou do Maranhão. Eu sou aqui, sou Do de Maranhão. Arana, na Ah, tá. verdade. Daqui na Ah, que cidadezinha massa. do sul do Maranhão. Ai, que lindo. Adoro o Maranhão. Fui aí em São Luís, aí fui no Rio Preguiça, né? Pra conhecer os lençóis. Aí passei por Tutóia, Paulino Neves, fiz todo um tour pelo litoral. Até tu já foi nos Lençóis Maranhenses, eu não fui, rapaz. Mentira, mulher, isso aí. Mas eu fui Olha, no pior época, em janeiro. Tava tudo Flamengo. seco, foi bem feio, tava bem triste. O negócio é em julho agora, essa época é boa. É, eu acho que a gente pode começar, né? Porque esperando o povo vai entrando aí, a gente vai acompanhando como vai a conversa. Total, total. Viu, Carol? Nosso país. Então, gente, boa noite.
Falas Plurais, né, um projeto da revista Falas Plurais, onde quinzenalmente está sendo convidado professores, ativistas para discutir temas, né, relevantes aqui no canal. Aí a gente hoje tem essa convidada maravilhosa, essa mulher belíssima, que é Aline Nunes, doutoranda em Sociologia. Ela tem, né, como eixo de pesquisa prostituição feminina cis, violência racial, interseccionalidade, pós-colonialidade e epistemologias negras. Preciso falar mais alguma coisa? Não, mulher maravilhosa. Então, Aline, como é nosso tema, né, feminismo negro, pautas, enfrentamentos e resistências, a gente vai dialogar, né, entre esses assuntos. Então, primeiramente, eu queria que tu fosse discorrendo sobre essa diferença do feminismo, porque tem uma diferençazinha, né, do feminismo e feminismo negro. Então, falo com você, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade para a gente começar essa conversa. Ah, arrasou, obrigada. Deu uma cortadinha assim no teu vídeo, eu não sei se o meu vai fazer o mesmo, mas de qualquer forma você me dá o feedback, e aí a gente vê isso, tá certo? Aí eu pauso, volto, enfim. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite do Fronteiras Plurais, desse projeto aí de vocês, que, né, através de Diogo Choquito, que é um parceiro muito antigo. É muito bom que esse período de pandemia, se existe alguma coisa boa, essa reconexão que a gente tem feito, essas pontes, né, que a gente tem se enxergado em pessoas que depois de tantos anos que a gente se conheceu, tá também nessa mesma perspectiva de pensamento, né, de organização, de preocupação, e isso tem sido para mim bem visceral, bem orgânico, até porque eu estava um pouquinho, né, desiludida, um pouquinho com a tese, que é um processo super comum. E aí tem essas lives que eu tenho feito algumas, assistido outras, enfim, tem reaquecido o meu peito para repensar a minha escrita, que é um processo também de luta, não deixa de ser. Quem já passou por isso, quem está passando, sabe como é difícil. E aí... Que esse processo, né, também de pandemia, para a gente conhecer outros trabalhos, né? Que a gente teve agora... Exatamente. Eu não tinha ainda visto o teu trabalho e eu tive a oportunidade de conhecer. Então, é uma maneira rica, porque eu também tive contato com outras pessoas que estão pesquisando coisas maravilhosas que a gente é desconhecido. Exatamente. Então, é uma troca muito maravilhosa. Não, compartilho desse seu depoimento, porque você não se sente tão isolado. O processo acadêmico, quem vive, né, sabe que é muito solitário. E tem um momento que você se isola, né, se faz um ostracismo involuntário. E, de alguma forma, a gente encontra uma brechinha na nossa rotina, no nosso cotidiano, para estar conhecendo outras formas, né, de fala, de posicionamento, em relação até mesmo a uma temática que está aí tão conectada. E nessas últimas semanas tem, né, ganhado novas visibilidades, novos contornos, essa coisa, né, da luta antirracista, que a gente aqui vai citar aqui um pouquinho. Mas na nossa conversa, né, que a Aline e eu estruturamos, foi pensar um modelo de entender o feminismo negro. Que algumas meninas, pessoas aliadas, brancos, enfim, estão querendo, né, conhecer novas vertentes, se posicionar, entender a sua subjetividade conectada a uma ideia coletiva de organização, ou até mesmo pensando na perspectiva mais acadêmica, mais teórica, enfim, mas os feminismos, né, as vertentes dos feminismos ajudam a gente a se situar um pouquinho até quais são os direcionamentos dos nossos objetivos, das nossas pautas, propostas e até mesmo da nossa organização individual. E aí também quero agradecer, né, a mediação de Aline maravilhosa, que a gente está aí se conhecendo, espero. Tá falhando um pouquinho? Poderia também de deixar, né, de... Está falhando um pouco. Pronto. Voltou? Parece que voltou. E aí, voltou? Voltou. Certo. Continuo. Dá para ouvir, gente? Dá uma sinalização aí. Agora ficou bom o meu. Oi? Certo. Pronto. E, como bem coloca a Jurema Werneck, né, uma feminista negra brasileira, ela tem uma frase chamada "Nossos passos vêm de longe". E hoje está aqui conversando com vocês, né, muito devido a esse esforço coletivo de luta, de resistência, de assentamento de um caminho
que me fez chegar até aqui, né? E aí nosso tema é o que é feminismo negro, né? O que é essa vertente, né? Esse movimento social que a gente, embora tenha, né, uma data institucionalizada do surgimento do movimento, a gente rememora as bases do surgimento dessa organização muito anterior à sua institucionalização, que foi em 1960, 70 e especificamente aqui no Brasil em 1980. Mas, em via de regra, né, de uma maneira mais ampla, geral, a gente pode definir o feminismo negro como um movimento social protagonizado por mulheres negras, né, e a gente tem que sempre destacar essa ideia do protagonismo, né, que ela vai, como eu falei, se institucionalizar nas décadas de 1960 e 70, né, naquele eixo Estados Unidos, principalmente, em algumas localidades da Europa, e ela tem como objetivo promover, visibilizar as demandas, as pautas e as experiências desse grupo de mulheres especificamente, das mulheres negras. Então vem de um processo que a gente sempre, né, rememora, que é a ideia da experiência, né, diferente de outros movimentos que vão se pautar a partir de umas construções, de localidades, territorialismo, mas a experiência, né, que é algo que a gente carrega em nossos corpos, né, na nossa raça, enfim, acaba sendo o mote da nossa organização enquanto movimento. E aí, como eu havia dito, antes de se institucionalizar, né, as mulheres negras já entendiam e se movimentavam na compreensão das especificidades, né, que gênero e raça né, incidiam em suas vidas. Então já havia toda uma compreensão, embora não houvesse a tradução enquanto categoria, né, do nome gênero, ou do nome especificamente, né, de raça, enfim, como a gente está um pouco mais elaborado hoje, mas já havia uma compreensão que havia especificidades que tensionavam o debate entre mulheres negras e entre mulheres não negras, né? Aí a gente pode colocar as brancas, indígenas, enfim. E a gente entendia, né, que esse movimento das especificidades precisava, sim, ser trazido para o tensionamento da construção do que era esse movimento. Não havia como entender uma ideia de homogeneidade dentro de um movimento onde havia uma pluralidade tão grande de experiências e identidades. Mas é isso que a gente enfrenta até hoje, né? Embora eu traga aqui uma perspectiva mais histórica desse movimento, infelizmente, na contemporaneidade, a gente ainda enfrenta praticamente as bases, né, dessa luta, dessa compreensão, desse diálogo. Ele se repete, né? Esse enfrentamento, essa luta, a gente consegue alguns ganhos, né? Graças a Deus a gente tem exatamente alguns ganhos, mas é sempre pautado em outras questões, né? Porque também a gente lê muito, né, Bell Hooks, Angela Davis, que ela fala essa diferença, porque o feminismo antes pautava apenas na questão de gênero, mas era mais questão de gênero, né? Aí o feminismo negro, ele viu que não estava abrangendo as mulheres negras e começaram a reivindicar, porque não tem como diferenciar essa interseccionalidade. A gente tem essa interseccionalidade, né, entre gênero, raça, classe, que não era levantada essas pautas. Então, começa-se o movimento negro levantar essas pautas que representam a gente, porque a gente não estava sendo representada, por mais que a gente estivesse lutando, né? Infelizmente, a gente continua ainda aí lutando, né, resistindo nessa possibilidade de representatividade efetiva, né, não simbólica. Não quer representatividade simbólica de uma cota dentro de movimentos, né, mulheres pretas só pontualmente falando e em datas específicas, em momentos específicos, não. Mas entender essa perspectiva que você falou da interseccionalidade de maneira contínua, de maneira estruturante. Enquanto a gente tenta localizar raça, subalternizar esses temas, né, de raça, território, corpo, enfim, e focar só na ideia de gênero, que existe, né, uma ideia que para mim é muito falsa, né, uma das maiores falácias de que gênero une todas as mulheres, e não é bem assim. Quando a gente, né, vai para a abstração, né, sobre para uma ideia mais abstrata, a gente entende que as realidades, as experiências se dão de maneiras também diferentes. Sim, e é muito cansativo estar sempre repetindo isso, sabe? Isso. A gente sempre está falando sobre isso. Tanto que eu acho que o mais difícil da gente abranger todas as mulheres, quando a gente fala de sororidade, né, que depois vem criado o termo de dororidade, é justamente essa questão, porque é uma história muito... Eu estava lendo Bell Hooks, e eu não sou uma mulher, porque sempre ela rememora, né, todo o processo, vem falando, todo o processo, desde a escravidão, como a mulher negra sempre esteve à margem, sempre foi desvalorizada, mesmo estando dentro do movimento feminista, mas era com outro foco, outro ideal. Exatamente. Aí depois começa a ganhar mais essa fala também, esse lugar de fala da mulher.
A gente Uhum. sempre é convidada, né, para outros espaços, mas quando é uma data específica, quando é para falar de negro, a gente fala sobre outras coisas também, né? A gente Pois é uma é, mulher, né? né, que tem propriedade sobre outros conteúdos também. Sim, sim. Não, e é isso, a gente sempre está, né, na subalternidade da organização desses movimentos, né, na periferia desses movimentos, mas continuamos aí nos organizando em processo de resistência, criando relações de empoderamento, de cuidado, enfim, e trazendo de maneira robusta, sabe, de maneira robusta, né, questão tanto na teoria, produção de epistemologias, produção de resistência, experiências concretas, e a gente vai chegar no finalzinho falando desse processo da resistência como algo concreto para pensar a transformação da sociedade, mas ainda assim o diálogo fica muito travado e muito circular entre as nossas mulheres Sim, brancas, aliados, né, homens aliados, enfim, ainda tem muita dificuldade da abertura, dessa escuta atenta em relação ao que a gente está falando. E como um amigo exato. meu, né, bem coloca, Salviano Feitosa, e eu concordo demais com ele, né, e não sou muito assertiva nessa minha opinião, a saída é pelo feminismo negro. É pela esquerda e pelo feminismo negro. Sabe? Porque se tá, como diz uma grande amiga, se tá bom pra gente, vai estar bom para todo mundo. Né? Então a gente não pode deixar de entender que o que a gente tem feito, o que a gente tem, né, essas outras mulheres fizeram, e olha aqui, eu só sou uma porta-voz de todo esse processo, né, somos uma porta-voz de todo um processo de luta, é entender que a gente tem feito, pensado e organizado toda uma possibilidade de sociedade que inclua essa diversidade. Né? Então, e esse é o grande tensionamento que os outros lados, as outras vozes, enfim, não querem, né, as outras escutas não querem entender. E aí, quando até você falou Eu Não Sou uma Mulher, né, desse livro da Bell Hooks, é um dos mais queridos, assim, foi um encontro, né, praticamente um processo terapêutico para mulheres pretas lerem, e Sim. para as mulheres brancas, com certeza também. Nossa produção é feita também para outras mulheres, não só as pretas, né? E aí a gente, quando pensa naquele protofeminismo, naquele movimento do século XIX, das sufragistas, que é justamente onde ela vai trazer, e a Angela Davis também, no livro Mulheres, Raça e Classe, trazendo um pouquinho, né, como esse diálogo, né, foi bem travado, né, bem travado mesmo, e tendo até a negação da participação das mulheres negras nesses espaços, né, de pensar a questão da liberdade, a questão do direito ao voto, que eram as pautas das sufragistas na época. Enquanto as mulheres negras, na mesma época, estavam reivindicando as coisas mais básicas, né? A liberdade em si, a ideia da abolição da escravatura e o reconhecimento da humanidade. Que, por Exatamente. incrível que pareça, muita gente ainda pensa, mas isso a gente já superou, como tem gente que fala que o racismo não existe. Entre todos esse combo, né, de absurdos que se fala, a gente ainda luta pelo reconhecimento da nossa humanidade. Infelizmente, Por né? mais que Precisa. exatamente, nossa A gente tá comunidade ainda é a todo momento questionada, sobre isso. exatamente, a gente insiste nessa tecla porque cada vez que acontece processos de violência, e aí quando a gente pensa as múltiplas violências, a violência doméstica, a violência policial, a violência social, laboral, educacional, sexual, enfim, a gente está pensando, né, em um conceito muito básico hegeliano, que é a humanização. A gente nem como outro é reconhecido, a gente nem entrou nessa coisa dialógica do outro nos reconhecer, a gente está abaixo da categoria de humanidade. Tanto Exatamente. que sempre que faz associação aos nossos corpos, cabelos, traços, cor, enfim, está no aspecto, no âmbito do animalesco, né, do grotesco. E a gente acaba não se entendendo, e aí imagine, os outros também não nos entendem enquanto humanos, né? E aí, enquanto eu falei, essas mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao voto, essa participação política, a gente estava pedindo para ser reconhecida enquanto mulheres. E aí, Exatamente. quando você traz, né, esse livro da Bell Hooks, ele é uma inspiração de um discurso que foi proferido em 1851 em Ohio, nos Estados Unidos, por uma ativista dos direitos humanos, né, uma ex-escrava abolicionista, que ela até mudou o nome quando ela começou esse processo, depois que ela foi abolida da escravidão, ela foi peregrinando por todo, né, os estados do sul e do norte. Ela se chama originalmente Isabella Bonfrey, e ela trocou o nome, né, para a Sojourner Truth, que é a peregrina da verdade. E ela se comprou essa missão, né, para tentar libertar outros, e ela conseguiu nessa missão sim libertar vários outros escravos, mas ela trouxe uma grande tensão, acho que epistemológica e ontológica do conceito da categoria mulher. E é por isso que o dito dela, eu não sou uma mulher, né, ela faz essa pergunta, questiona aquele público que estava, né, nessa grande conferência, e ela toma a palavra, porque em nenhum momento as mulheres negras eram convidadas para conversar, falar da sua experiência, né, entender os seus processos,
Mas aí ela toma a palavra e aí começa a questionar os homens brancos que estavam no local, porque sempre havia uma vigilância desses homens em relação ao movimento das sufragistas, e as mulheres brancas que estavam lá, né, divagando em seus processos, né, mais fora, deslocados da realidade, e não entendendo a realidade das mulheres que estavam, de fato, ali construindo o movimento. E aí eu vou trazer até um trechinho, porque eu acho ele bem um soquinho no estômago, para a gente entender o que a gente está falando até hoje. Século XXI, 2020, em processo de pandemia, a gente ainda traz esse discurso de 1851 para entender o que acontece até hoje. E aí um dos trechos dela, ela vai colocar, aqueles homens ali, né, dizem que as mulheres precisam, né, de ajuda para subir em carruagens, né, serem levantadas sobre as valas e ter o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais, né, me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar em poças de lama, ou me deu, né, qualquer melhor lugar, como ela coloca. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços, arei terra, juntei colheita nos celeiros, e nenhum homem podia se igualar a mim. E eu não sou uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto homem, quando eu conseguia comida, e suportar o chicote também. E eu não sou uma mulher? Eu parei 13 filhos, e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu chorei o meu luto de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Né? E essa é uma parte só desse discurso, que não é tão longo, e eu recomendo todo mundo a ler as outras partes desse discurso, que traz, a gente desloca, tensiona essa ideia, que até hoje a gente, como falou, né, ainda desloca, fala com esses movimentos hegemônicos, né, dizendo, e aí, gata, que tipo de mulher você está contemplando nesse teu movimento feminista? E quando também você nesse lê livro dela, né, e você Sim. começa a entender realmente todo o processo. E essa fala dela é muito... A gente rememora toda a história, volta lá atrás, porque em nenhum momento a mulher negra sempre diz que tem que ser forte, né? A mulher tem que ser forte, mulher. Mas a gente, às vezes, como teve esse direito de não ser humana, né? Essa desumanização que o processo de escravidão nos fez, nos coloca nesse local. Então, que tem que ser forte, tem que aguentar tudo, e que não é bem assim. Exatamente. E isso aí é uma dos discursos que mais se repete. Olha que eu digo a você, até hoje, na atualidade, existe toda uma ideia preta, você aguenta, você é muita força, né? E esse discurso é muito perverso, porque é só um adendo para abrir, né, para exemplificar, porque quando a gente traz para a realidade, né, para a prática, a gente, né, dá um choque para entender como essa concepção da força acaba sendo perversa e muito cruel. Mulheres negras recebem menos anestesias na hora do seu parto. Pela crença de que por mulheres negras serem mais fortes, elas aguentam mais dor, então ela tem menos anestesia. Isso é um estudo, né, que foi feito aqui na Fiocruz, tanto no Rio de Janeiro como em Pernambuco. Essa pesquisa existe, né, e mostra qualitativamente que essa concepção da força, né, e vai perpassando os séculos, os anos, enfim, e a gente continua, né, carregando em nossos corpos essa dimensão da força que é, né, muito pontual, é muito individual, mas acaba, né, generalizando para toda uma categoria. Isso, fora os dados estatísticos, né, que são contra a mulher também. Exatamente, exatamente. Eu trouxe esse pontual porque eu acho que isso... Dor de parto deve ser uma coisa muito específica. Eu nunca vivenciei, mas deve ser uma coisa muito específica, deve ter sua dimensão de dor muito forte, e imaginar que a hora daquele momento decisivo o médico decide, né, o médico, a médica, enfim, decide diminuir a dosagem, né, e carregando essa concepção racista da fortaleza da mulher, que ela vai aguentar muito mais dor, né, a gente percebe quanto essa dimensão acaba, né, nos destruindo, nos matando, né, e não deixa de ser uma forma de um projeto genocida, né, da população negra. É uma dessas dimensões. E aí, sim, voltando para a gente, né, discutir essa ideia, né, mais contemporânea, né, nesse contexto mais atual, a Angela Davis, né, nesse próprio livro que eu já citei, Mulheres, Raça e Classe, né, as feministas brancas que estavam, né, se organizando nesse processo mais hegemônico, que eram de classe média, também não se importavam com as mulheres brancas pobres. Né? Então havia uma localidade, uma especificidade muito forte das mulheres que estavam sendo contempladas por essa discussão. Né? Então a gente passa pelo movimento sufragista, chega na década de 60, 70 e percebe, né, que as mesmas mulheres é que são contempladas por esse discurso, e a gente até hoje ainda continua, né, nessa peleja de fazer esse enfrentamento. Né? E aí, como esse movimento feminista ele é dividido em vertentes, né, aí a gente pensa a partir dessas pautas, dessa luta, e aí você vai construindo, né, essa ideia de feminismo, enfim, e o feminismo negro, como eu já havia dito, ele já traz essa carga da experiência, né, trazendo que a experiência importa, né, e outros temas também, mas é a experiência das mulheres negras que está sendo, né, falada, trazida para esse movimento.
E aí, por não haver uma organização mais, né, uma estruturação mais teórica do movimento, e aí o feminismo negro acabou sendo relegado, né, à margem mesmo, a uma mera organização de mulheres que estavam ali, né, se organizando para compartilhar suas dores, seus processos de cura, de cuidado, mas não sabiam elas e não sabem elas que esse é justamente o mote da nossa grande organização, né, da nossa existência até hoje. Foi por conta desses processos mais periféricos. E aí, como eu disse, se institucionaliza esse movimento na década de 60, 70, no Brasil na década de 80, e aí já trazendo outra atenção, né, nos Estados Unidos o movimento Panteras Negras também teve seus momentos de pouco diálogo, de pouco reconhecimento do debate de gênero. E aqui no Brasil o MNU, o Movimento Negro Unificado, né, acaba resistindo também muito de discutir a questão de gênero. E aí imagina, em vários movimentos sociais se organizando, mulheres não reconhecem a questão de raça, os homens não conhecem a questão de gênero, e a gente fica onde? No limbo. Né? Então a gente acaba sendo obrigada a fazer divórcios, né, seletivos para poder se organizar e se proteger. Porque é muito cansativo a gente sempre estar trazendo essa questão e sempre ser secundarizada, né, a nossa fala, nosso pensamento, nossas ideias. Nenhum dos movimentos não estavam nos representando, né? Nem o movimento... E ainda segue, o mais absurdo é a gente pegar ainda e falar, seguem nessa mesma dinâmica, gente. Exato. São raros os espaços, raros, eu não conheço, eu falo raros porque eu ainda acredito que deve existir, mas eu particularmente não conheço onde eu me sinto contemplada numa perspectiva de gênero, raça, nessa ideia da interseccionalidade, e trazendo outras, né, experiências, não focando só gênero e raça, sabe? Mas pensando raça, e aí não tenho como fugir dessa questão, né, porque é uma coisa que me marca muito, marca a minha trajetória, pensando raça como algo mais amplo. E a gente deslocar que raça não é coisa de preto, gente. Raça é coisa de branco, todos somos racializados. Né? Construímos essa relação a partir da raça, então perpassa a todos. Né? Quem se nega, quem se furta a não entrar nesse debate, porque o lugar de fala é especificamente, né, das mulheres pretas ou dos homens negros, acaba também endossando esse discurso, né, das opressões. Então todos temos lugar de fala sim na estrutura racista, acabou. Sim. E aí, a Bell Hooks, que é outra que você já citou, maravilhosa, ela tem um artigo, bicho, maravilhoso, chamado Black Woman, Shape Theory Feminist, de 2000. Ela vai trazer, ela é muito adora. A Bell Hooks, ela é fina para escrever, porque ela dá, né, tiro, porrada e bomba. E ela faz uma crítica a um livro que é considerado uma bíblia do feminismo, né, do feminismo hegemônico. Podem até pesquisar aí, se vocês quiserem ler, fica à vontade, né, enfim, é uma leitura meio tediosa, mas se chama A Mística Feminista, da Beth Friedan. E qual é a pauta desse livro todo, né, dessa angústia que esse livro carrega? Ela vai falar a partir de uma realidade localizada, né, de algumas mulheres de classe média, e ela vai trazer angústia, né, de como as mulheres brancas de classe média, enfim, não brancas especificamente, ela vai botar só, até porque elas não se racializam, né, esse é um grande problema, elas não se localizam nesse espaço. E ela vai trazer como era angustiante essa vida privada, do cuidado com os filhos, como era tedioso só ser mãe, doméstica, dona de casa, como nós queremos o espaço público, trabalhar uma carreira, enfim, veja quanta angústia, né? E aí eu fico imaginando mulheres negras daquela época lendo esse livro e tipo, what, né? Gente, se a gente pensa no processo de escravidão, o espaço público sempre foi o nosso espaço, né? A gente realmente luta para ter um espaço até privado, ter a nossa casa, a segurança dos nossos filhos voltarem para casa, né, os nossos corpos não serem violados, né, então a gente luta também, né, pelo esse acolhimento privado. E aí veja que como é que se torna, e eu destaco esse livro, né, junto com a Bell Hooks, porque esse livro virou de fato uma bíblia dentro do feminismo. Ele é considerado uma referência. E quando você pega um livro desse e transforma em referência, você vê o quão problemático é esse movimento. E ela vai trazer essa atenção de como a Beth Friedan, né, tenta homogeneizar, né, a opressão de todas as mulheres num símbolo único da categoria mulher, né, não fazendo seus diálogos, né, não trazendo as suas diferenças, e acaba trazendo que esse tédio, né, da classe média, burguesa, enfim, né, acaba fazendo sentido para todas. Ela tentou escrever, ela acha que tentou escrever para todas, né, mas obviamente é essa resistência que as mulheres brancas têm em sair dos seus espaços, né, deslocar dos seus espaços de privilégio racial, viu? Porque a gente aqui não, para fazer uma distinção entre privilégios econômicos, enfim, mas é um privilégio racial que a gente aqui está querendo situar.
né? E esse feminismo hegemônico está aí até os dias de hoje. Tem várias Beth Friedens aí no mundo, né? Tem várias místicas femininas aí no mundo, e a gente está aí, num processo de produção epistemológica, teórica, metodológica, para mostrar que, olha, gente, né, vamos avançar nesse debate. Os trabalhos dela, né, ela sempre frisa isso. Essa questão que você acabou de Exatamente. falar, que ela, esse Eu Não Sou uma Mulher, também ela fala muito sobre isso. Ela cita uma fala dela, que ela diz, com esse processo, né, que as mulheres queriam sair, estavam lutando pelo direito de sair de casa para trabalhar e ter igualdade, né, igual aos homens, mas aí elas falavam que estavam lutando por um movimento feminista. Aí as mulheres Uhum. negras ocuparam o espaço, como eu não posso mais fazer o trabalho de casa, tá? Minha amiga aqui, minha irmã, ela vai cuidar da minha casa agora, dos meus filhos, enquanto eu vou sair para trabalhar. E também ela fala muito sobre essa rivalidade que a mulher, mesmo no movimento feminista, né, ela vê a mulher negra como um rival. Porque, devido ao processo de escravização, que o homem usufruía, né? Achava que tinha o direito do corpo da mulher negra, que a mulher negra nunca teve direito Exatamente. dos seus corpos. E até hoje, né, a gente vive ainda com esse medo. A gente sofre com o Exatamente. processo que aconteceu, né? Essa Então, rivalização aí, é. Essa rivalização realmente é fruto desse processo da escravidão, onde a gente teve o corpo da gente, né? E tanto a Bell Hooks quanto a Angela Davis vão trabalhar nesses dois livros que eu já citei, Eu Não Sou uma Mulher e Mulheres, Raça e Classe, mostrando como foi construída essa ideia da feminilidade das mulheres, e as mulheres negras acabaram, né, acumulando uma série de violências, né, trabalhavam que nem os homens, né, como a própria Sojourner colocou, né, eu carregava, me alimentava como eles, se tivesse comida, e apanhava tanto quanto, e ainda sofria, né, a violência sexual. Então, as mulheres negras sempre estiveram ali nesse espaço, né, da servidão. sim, E gerou, e isso é bem, tem vários relatos, né, de cronistas, enfim, mulheres brancas que agrediam diretamente, né, mais ainda as mulheres negras, cortando o bico dos seus seios, cortando sua língua, amputando o dedo, escalpelando, enfim, na ideia de trazer uma estética, né, fora dessa ideia, dessa concepção de beleza, porque achava que era uma atração genuína que esses homens nutriam, né, pelos corpos das mulheres negras escravizadas, e não era relação de poder. e E elas culpavam estavam elas também nesse ainda, processo. né? Porque tem Exatamente, a culpa. as mulheres que tentavam os homens, as mulheres negras, né? Não, e até Tentavam hoje, né? não. Até hoje, a mulata, voluptuosa, né, fácil, faceira, e aí a gente vê músicas, enfim, que nos colocam ainda, que insistem em nos colocar nesse espaço. E isso, e aí quando a gente volta para, a gente pensa que é só uma teoria e aí fica só criando na nossa cabeça, né, ai, somos hipersexualizadas, enfim, mas quando a gente vê os índices, por exemplo, da quantitativa de mulheres que foram assassinadas nos últimos anos, aumentou em comparação às mulheres brancas, o índice de mulheres que são estupradas, né, Também. majoritariamente são mulheres negras, por estarem expostas mais no espaço público, por estarem trabalhando e ter essa concepção que carrega em nossos corpos que somos de uma sexualidade engendrada, né, no diferencial, no diferente, no quente, do fora do normal, né, isso acaba alimentando as subjetividades, né, um pensamento que nos direciona e que nos colocam nesse ponto, nesse local. Então a gente vem carregando da escravidão ainda essas concepções, né, que nos alocam nesse espaço, né, de desnaturalização ou até de hipersexualização, né, dos nossos corpos. E aí, trazendo para esse debate que você falou, né, do público, privado, que é uma discussão já mais antiga, mas até hoje a gente ainda traz essa discussão, a ideia de inferioridade, subalternização, esse debate ontológico, né, da humanidade, que é negada, a discussão da supremacia branca, que é pouquíssimo feita pelos movimentos feministas hegemônicos, né, e aqui a gente fala em relação de poder, branquitude, racismo, corpo, afeto, sexualidade, violência, né, em contornos mais gerais, né, e todas essas questões, né, vão falar um pouco, né, a gente vai trabalhar um pouquinho mais quando a gente entrar em algumas pautas, né, pautas e organizações, porque se a gente for entrar aqui em todas as pautas do feminismo negro, a gente se alonga em 3 dias de live aqui no Instagram. Mas deixa eu trazer só um pouquinho do Brasil, né, porque a gente fala muito dessa realidade norte-americana e se desloca um pouco dessa realidade mais local. E é aqui no Brasil vai se organizar um movimento feminista, né, na parte da década de 70, 80, né, junto com o movimento negro, essa ideia dos movimentos sociais, que se inspira, né, nessas experiências transnacionais que estão acontecendo no mundo, né, e a Lélia Gonzalez, ela vai colocar, né,
que a tomada de consciência da opressão ela vai correr, antes de tudo, pela questão racial. E o Brasil é um bichinho, né, muito estranho na sociologia, na vida, no mundo, na sociedade. Enfim, a gente está aí, né? O Brasil é uma coisa que todo dia é eita atrás de eita, né? E é um país que vive, né, a loucura, né, a crença da democracia racial, né, que é esse mito. Né, é, de fato, o mito de que existe um elo, um laço, né, uma troca, né, muito equilibrada entre as raças, né, um respeito, enfim, toda essa ideia, né, essa malemolência, né, que rege essa ideia desse mito, acaba marcando também a nossa experiência, né, diferente dos Estados Unidos, que a gente tem uma população de fato minoritária e em quantitativo negra, o Brasil vive a experiência inversa. Nós somos maioria na população. E aí a gente não está, de fato, nos espaços de poder, mas estamos, né, em peso nos espaços de subalternidade. E aí esse é o momento que dá um tilt no racista de falar, opa, Pois então é, esse mito aí já pensar, está né? quebrado. Tem algum problema aqui, será? Ninguém para pensar, porque o meu lugar de privilégio não pode ser afetado. Tá ali, dar seus direitos, tá? Exatamente. E privilégio fala em conforto, né, mulher? Quem é que quer sair do seu confortinho, né? Ir pro confronto, se incomodar, colocar sua cara a tapa, receber crítica, né? É algo que ninguém está muito confortável. E a gente até entende, mas não há possibilidade de fazer luta que não seja por esse caminho. A gente se deslocando desses espaços para entender como é que a gente, de fato, contribui, né, para essa mudança, essa transformação, porque senão a gente vai ficar reproduzindo hashtag o resto da vida, né, e não sai disso. Exatamente. E circula só entre a gente essas informações, né, o que é muito pobre, né, e é muito triste imaginar que essas autoras, por exemplo, só são lidas por nós, enquanto elas falam da perspectiva de uma humanidade, né, de um projeto novo de sociedade. E aí, como eu falei, esse mesmo país que exalta, né, o mito da democracia racial, né, o feminismo ele vai tentar se organizar, né, o feminismo negro é que ele vai tentar se organizar, né, as suas bases de luta, enfim, né, entendendo que tem muita gente que nega a existência que aqui não tem negro. Né, e veja que complicado a gente estar num país que fala que nega a negritude. Né, você é morena, né, quem nunca escutou isso? Você já deve ter escutado bastante, né, Aline? Sim. Ah, mas tu não é negra não, mas tu é morena. Porque morena, mulher, não te ofendendo. Falar que você é negra parece que estão te ofendendo. Aí, não, é mulher, uma palavra maldita. Fala, exatamente. Não, eu prefiro que você me chame de negra. Aí fala, não, mas tu é morena. Porque ser negro é uma coisa é carregado, né? Traz toda a história quando você fala, assume sua identidade negra. E ainda tem uma ideia de que existe a ideia do negro puro, né? Que é esse de África, né? Uhum. Que é o ultra requinte e a gente não imagina a diversidade, até de tonalidades que existe no continente. Mas tu tem até traços finos. Tu tem traços finos, sabia? Tu não é negro. Essa é muito boa. Mulher, mas esses seus traços europeus, essa mãozinha fina, esses lá. Ai, gente, não me cansem, por favor. Minha beleza é muito preta, maravilhosa, né? Mas a gente, veja, enfrentamos as bases mais básicas de identificação. Né? O nosso censo aqui no Brasil criou uma categoria, né, o pardo, porque havia, de fato, uma dificuldade, e existe até hoje uma dificuldade imensa de se assumir enquanto negro. Então, o pardo é justamente essa categoria aí que não é cor, é um pedaço de papel de pão, sabe? Que a pessoa se identifica para não estar fora das categorias. Mas quando o censo une, é todo mundo preto. É todo mundo negro, no caso, que é a categoria política. Eu sou negra, eu sou pardo. Exatamente, eu sou pardo. E aí o que é ser pardo? E tem até umas dissertações maravilhosas aqui na UFPE sobre a construção desse conceito e como ele se aplica no cotidiano e como reverbera no racismo, mantendo ainda, né, alguns debates mornos, né, em suspensão, e a gente não radicaliza nessa ideia de pensar em negritude, mas em pardice, por exemplo, né, que você fica, meu Deus, que desserviço. Mas ainda assim, a gente ainda tem esse enfrentamento mais básico da teoria, imagine. Eu imagino um enfrentamento maior. E aí, voltando, né, a partir de 80, mulheres negras elas vão se organizar, né, vão perceber que, né, suas vozes e demandas não é considerada também aqui no Brasil, pelas feministas hegemônicas, né, que começam a se articular através, né, dos sindicatos, né, de professoras, enfim, e elas percebem que nesse espaço acaba também não tendo a possibilidade de se organizar, né, e aí fica, né, independente a esse feminismo hegemônico. E essas pioneiras, né, elas vão enfrentar, né, e a gente ainda segue enfrentando, né, a insistência dessa negação, como eu falei, de raça e a negação do gênero também no movimento negro. Embora sejam experiências transnacionais, mas aqui o Brasil também enfrentou, né, essa dificuldade.
E aí, atualmente, as pautas, né, dos movimentos feministas continuam muito fragmentadas, né, muito fragmentadas, nessa incapacidade. E eu coloco mesmo que é preguiça, é desonestidade mesmo, de boa parte, né, das mulheres que se dizem feministas. E nesse livro da Eu Não Sou uma Mulher, no finalzinho mesmo, no último capítulo, a Bell Hooks coloca, porque há muito questionamento de que mulheres negras não possam ser feministas, por ser um movimento que surge na Europa, Estados Unidos, e a gente precisa criar algo realmente muito nosso. E a Bell Hooks me conforta muito, porque eu me aproprio desse termo, né? Sou feminista negra, né? Não tenho nenhum problema em dizer isso. E ela coloca, me impressiona muito, são pessoas racistas, mulheres racistas se dizerem feminista. Não o contrário, sabe? Então eu acho genial. Então se você é racista, você não é feminista, viu, amiga? Se você está escutando aí, reveja aí seus conceitos. Né? Então há muita desonestidade, né, por parte dessas mulheres que se dizem feministas, os homens que se colocam como aliados, né, e a cobrança é direcionada, porque a gente realmente não tem tempo, irmãs, né, para estar dialogando com pessoas declaradamente racistas, até porque são os nossos corpos que estão na trincheira e vão sofrer essa carga de violência. Então a gente ainda tenta dialogar com os que dizem aliados e aliadas, mas ainda assim já é uma dificuldade imensa, tá bom? Então são vocês aí, brancos, brancas, aliados, enfim, como queiram se chamar, tá certo? E esse recado aqui é para os racistas, viu? Então os brancos e as brancas não se doam, né, gratuitamente, porque se doer também já é racismo também, porque a gente não tá com muito papo, né, para discutir com muita paciência, não. Vamos tocar e rasgar, né? A gente não só toca como dá aquela rasgadinha na ferida, né? E aí, apesar dos enfrentamentos, né, cotidianos e essas alianças duvidosas, a gente segue produzindo, né, de maneira potente, tanto na teoria quanto na praxis, né, dialogando, como eu falei, com as epistemologias, as teorias que estruturam esse pensamento e a organização, né, numa concepção de transformação da sociedade. Por isso que tem alguns feminismos que a gente não consegue casar. Por exemplo, o feminismo liberal. Né, não dá, irmã. Então, assim, a gente para aqui porque não existe a possibilidade de diálogo. Eles querem se organizar nesse modelo de estrutura capitalista. E não dá, a gente tem que pensar para além. Né? E me aproprio da Angela Davis, né, para defender um feminismo negro, né, dentro de uma perspectiva socialista comunista. Porque não há possibilidade de a gente manter nessa estrutura burguesa, né, liberal, enfim, dentro dessa estrutura capitalista as relações. E só pautar ideias da representatividade, o cabelo crespo, meu corpo, minhas regras, enfim, vários outros modos que não se contemplam se a gente pensa, de fato, né, uma transgressão da sociedade. E aí existem 5 temas, né, basicamente, que contemplam, né, que acoplam quais são os direcionamentos do feminismo negro, né, quais são as pautas, que é o legado de uma história de luta. Então entra aí memória, experiência, processo de resistência, escravidão, enfim. A natureza, né, interligada de gênero, raça e classe, que é essa ideia da interseccionalidade, né, que aí vão vir outras mulheres feministas, enfim, teóricas, que vamos trazer a consubstancialidade, que é a Irata, né, mas eu ainda assim advogo na interseccionalidade, porque há muita crítica, né, em relação a esse conceito, porque é muito estrutural, não pensa muito no sujeito, e a gente acaba não conseguindo, né, sair dessa relação estrutural, acaba sendo amassado, achatado por essa estrutura. E não é. Interseccionalidade parte de experiência, processos de luta e resistência, mesmo que micro, mesmo que localizada, se a gente segue viva até hoje, é porque a interseccionalidade tem movimento. E ela consegue sim romper com as estruturas. A gente só não consegue avançar muito mais porque essas alianças acabam sendo, né, vou dizer como minha mãe fala, muito paia, né, desonesta, né, no sentido mais amplo. Né? A gente também trabalha com o combate aos estereótipos ou imagens de controle. A quarta atuação é a atuação como mães, professoras e líderes comunitárias. Né? Existe uma carga, uma responsabilidade muito forte nas mulheres. Porque a gente, como falou, né, vem tentando dialogar com os homens negros, mas há uma resistência de entender o gênero nessas dimensões, nesses processos históricos. Como do outro lado também com as mulheres a questão de raça. Exato. Então a gente foca muito nossa organização, né, dá uma centralizada nessa ideia das mães, professoras e líderes comunitárias, ressignificando a ideia de maternidade, de comunidade, de cuidado, de cura, alimentação, né? Então a gente parte para ideias mais simples até as mais complexas. E por último, a ideia da política sexual, né? Que praticamente informa a nossa existência no mundo. Né? Então os nossos corpos informam uma série de pensamentos, uma série de posicionamentos, uma série de leituras, né, que pode nos contemplar ou não, mas existe toda uma política sexual de controle, né, a regimentação da nossa sexualidade, né, onde a gente é utilizada, é barganhada a partir das localidades e dos contextos.
né? E aí eu acho interessante, né, trazer dentro dessas pautas, né, dialogar essa abstração com a prática, e dentro dessas pautas eu vou focar aqui só um pouquinho nas imagens de controle, que é um conceito que eu estou utilizando na minha tese, que eu conheci tem mais ou menos uns 2 aninhos, embora já entendesse antes do conceito, né, se solidificar na minha mente, mas tenho avançado cada vez mais nessa leitura e super recomendo a vocês. E esse conceito, ele foi elaborado, né, o nome Imagens de Controle, pela Patricia Hill Collins, que é outra feminista negra norte-americana maravilhosa. Há muito tempo tem feito as traduções incríveis, né, do material dela, e é a epistemologia, minha gente, é a teoria onde você quer entender, né, a ideia da construção do pensamento feminista negro. Leiam a Patricia, né, porque tanto a Angela Davis quanto a Bell Hooks traz para uma coisa mais da experiência e processos históricos mais localizados. Ela não, ela vai para um debate mais metateórico, né, ela vai para uma abstração e traz para a experiência. Então, assim, ela é uma epistemóloga fundamental para se entender, né, esse processo, os conceitos que rondam, né, a nossa vida. Já anotei aqui. E aí, anote aí, tem um livro, né, acabei de chegou tem uns 3 dias, né, da Winnie Bueno, que também é uma referência aqui no Brasil, e a dissertação dela, né, acho que foi em Direito, ela trabalha esse conceito especificamente da Patricia Hill Collins, e aí a dissertação dela foi traduzida, né, foi, enfim, publicada acho que pela Boitempo também, mas, enfim, depois eu posso confirmar vocês, mas ela, aqui no Brasil, né, quem mais aprofundou esse debate das imagens de controle, e eu e outros amigos, companheiras, enfim, têm se aventurado nessa ideia, porque é uma ideia muito complexa, né, e pelo próprio nome já diz, imagens de controle. Ela vai colocar, né, que as imagens de controle, elas existem, né, elas são formadas dentro de relações de poder, né, todos os grupos sociais têm elaborações, têm imagens de controle sobre si. E a gente vê isso nos meios de comunicação de massa, né, e reproduzido na sociedade, na rua, na igreja, na escola, enfim. E aí, quando a gente pensa a constelação de imagens de controles que existem, né, para as mulheres negras, a gente entende quais são os locais de subalternidade que a gente ocupa nessa sociedade. E ao entender isso, a gente consegue sair dessa letargia e pensar os processos, tanto de empoderamento quanto de resistência. E seria um exercício coletivo fazer isso. Todos os grupos sociais pensar concomitantemente suas imagens de controles, né, o que foi elaborado sobre os seus corpos, sobre sua raça, sobre sua classe, sobre seu gênero, sobre sua sexualidade, enfim, sobre seus desejos, né, que nos informam, né, e nos colocam em espaços específicos. E aí, as imagens de controle, ela vai fazer também um debate histórico, ela vai trazer um debate histórico, né, nessa construção, como eu falei, da feminilidade da mulher negra e mulher branca. Existem os papéis clássicos que a gente vê até hoje, as novelas, folhetins, filmes, reproduzirem, né, das mulheres brancas como boas mães, boas filhas, né, sempre belas, recatadas e do lar. Enquanto mulheres negras, né, são as voluptuosas, são as hipersexuais, né, são as serviçais. E esses padrões, esses papéis continuam sendo reproduzidos. E ela vai aprofundar esse debate das imagens de controle, entendendo como é que isso vai construir a nossa subjetividade. Em alguns momentos, em vários momentos da nossa vida, até a gente entender que isso são relações de poder, a gente vai consumir esse discurso, porque esse é o crime perfeito do racismo. O racismo, ele é criado pelo branco, jogado na nossa responsabilidade para a gente gerir. E aí o perfeito é a gente, né, estar entre a gente consumindo esse discurso racista, né, fazendo circular essas informações e reproduzindo o racismo com os nossos, né, enquanto o branco confortavelmente fica lá assistindo, né, essa degladiação, né, racial, né, se colocando em alguns momentos como um aliado, como um grande compreendedor desse processo, enfim, mas não entendendo como ele também reforça esses papéis. E aí as mulheres, né, enfim, brancas, vão ser, como eu falei, né, pautadas em 4 virtudes, né, principais que ela vai colocar. Eu estou falando aqui, mas eu estou querendo ver a hora, para a gente não se perder e ter essa live cortada. Acho que uns 12 minutos. 12 minutos, mulher, meu Deus. Então vamos embora, deixa eu dar só uma avançada aqui. Como ela vai colocar, né, mulheres brancas são encorajadas, né, a assumir virtudes, né, como a castidade, a pureza, a submissão, né, enquanto para as mulheres negras, como eu falei, é essa ideia da subalternização e da hipersexualidade.
A Collins, lá nos Estados Unidos, vai elencar algumas imagens de controle que a gente consegue trazer facilmente para o Brasil, né? Por isso que eu acho muito interessante a gente sempre fazer essas pontes, esses diálogos com as outras realidades, com as outras feministas, né? E muita gente até critica, mas por que só usar? E usa tanto feministas negras norte-americanas. Gente, a experiência de dor diaspórica, ela está conectada. Nem tudo, não há uma tradução literal desse material para o Brasil, mas existem diálogos que são possíveis e podem nos fortalecer até mesmo para pensar a organização, né? E uma das imagens de controle que ela cita, né, que a gente pode associar facilmente com o Brasil, e o Brasil ela tem essa imagem fortíssima, que é a ideia da Jezebel, né? Ela coloca o nome Jezebel na especificidade nos Estados Unidos, mas quando a gente traz para a tradução, são as mulheres negras promíscuas, vulgares, né, que têm essa sexualidade, né, engendrada na lascividade, né, na permissividade. E aí vocês vão rememorar uma figura icônica, né, que saiu de circulação, que era a Globeleza. Ela era o resumo, né, ela sintetizava essa ideia da mulher preta calada, dançando nua, né, um corpo, e ainda a escolha de um corpo específico, de um padrão estético específico. E aí tem vários debates, a gente poderia fazer até uma live só sobre a Globeleza, que eu acho bem interessante, como o processo dela se construiu. A Moutinho tem um artigo maravilhoso sobre essa, né, a Globeleza. E essa bibliografia a gente, né, compartilha aí com vocês. Estou até devendo, né, nega, a tua bibliografia. Depois vai rolar, nega. Me cobra, porque a gente fica assim, né, nas vidas da pandemia, né. Mas, voltando, né, para essa experiência aqui no Brasil, essas imagens de controle, elas afetam, né, como eu falei, como a forma como as mulheres negras interpretam as suas vidas. E ela destaca, né, que essa dinâmica de compreensão das imagens de controle é justamente para evitar e para a gente sair desse pressuposto da passividade feminina. A gente vai reconhecer que a gente passa por esses processos, né, de controle, de relação de poder das imagens de controle para enfrentá-lo. E aí como é que a gente enfrenta? Pode ser negando, pode ser até assumindo e de maneira localizada para ter algum ganho específico. Esse conceito, ele é muito caro para mim na minha tese por causa da dimensão do universo da prostituição. Então, mulheres negras na prostituição, para ter os seus proventos garantidos, né, ter a sua renda garantida, vão utilizar desse arquétipo para poder manter o seu cliente, cobrar um pouco mais caro, vão consumir esse discurso, mas a ideia é a gente ter esse limite de consumo consciente, essa ideia da consciência de raça e de classe, né? Mas a ideia, obviamente, né, no geral, é superar todas essas imagens de controle e a gente ser reconhecida na nossa humanidade, mas dentro de um processo ainda de uma sociedade capitalista e a partir das profissões, dos locais que a gente ocupa, dos espaços que a gente transita, a gente às vezes nega, assume, consome, né, ou até enfrenta. Isso aí veja a amplitude que só um conceito pode trazer, né? E aí o que é que eu posso pensar nessa ideia das imagens de controle, para finalizar, para não estender mais, é pensar as resistências, né? Como é que tanto a Collins lá, com o conceito dela, traz os processos de resistência, ela vai trazer a literatura norte-americana, negra norte-americana, principalmente das mulheres, né? A Toni Morrison, por exemplo, né? O Olho Mais Azul, enfim, o filme A Cor Púrpura, né? Que são produções, né, diretamente voltada para a experiência das mulheres negras, onde ela, através da música, da arte, da escrita, enfim, vão tentando criar significados para suas vidas, para resistirem, e resistir na ideia mais básica mesmo, sobrevivência. Porque a gente ainda está lidando, como a gente voltou para aquele assunto da humanidade, a gente ainda luta por sobreviver, por sair de casa e voltar viva. Né? Nossos homens, nossos filhos negros saem de casa, né? Saiam com documentos sempre, por favor, né? E voltarem vivos. Então, assim, é muito básico. E aí ser desmerecida na luta, né, dos feminismos hegemônicos que querem tanto avançar nas suas pautas e relegar a experiência individual de um coletivo, porque a experiência é individual, mas está conectada a uma coletividade, né? Isso nega essa nossa experiência e faz com que a gente não seja aceita nesse diálogo do que é um grande projeto político, né, um grande projeto de ação para uma grande sociedade, se a gente ainda está partindo da coisa mais básica, que é a sobrevivência. E aqui no Brasil, eu acho que é uma experiência muito interessante, que eu acho que todo mundo já devia estar estudando, eu estou começando agora, mas estou já bem instigada, porque é pensando essa teoria, mas pensando na prática, né, como eu falei, é a experiência do quilombismo. Existe um livro do Abdias do Nascimento, né, chamado Quilombismo, e o IPEAFRO, né, vai trazer, né, meu gato apareceu aqui, né, que os quilombos, né, vão ser as primeiras experiências de liberdade nas Américas.
né, existia uma estrutura comunitária, né, dos valores culturais africanos, onde a organização política era democrática de fato. Né? Então a gente já questiona até esse projeto de democracia que ronda, né, os debates dos feminismos. Né? E aí, bem diferente desse modelo econômico, né, desse modelo colonial. Existia uma concepção de comunidade, de coletivo, papéis de gênero, enfim, havia todo um processo, né, de cuidado comunitário. E aí, por exemplo, em vez de, eles não produziam, né, nesse espaço do quilombo, né, não só um item, né, de exportação, né, havia toda uma produção agrícola diversificada. Então a gente está falando de natureza, está falando de cuidado em família, né, das nossas crianças, dos nossos velhos, né, havia trocas, né, intercâmbio com outras populações indígenas, enfim, isso é de fato uma perspectiva, né, democrática de uma sociedade. Né. Então o quilombismo ele vai propor, né, um legado de referência bem básica, né, de uma mobilização política que vem dos afrodescendentes nas Américas, né, com base na experiência histórica, né, e cultural. Né, e vai mais longe ainda porque, né, articula uma ideia de Estado Nacional contemporâneo. Então a gente está resgatando a partir desse passado, dessas experiências, né, lá nos Estados Unidos com a arte, com a literatura, enfim, e aqui a experiência do quilombismo que aconteceu em várias regiões da América, para a gente entender quais são os caminhos que a gente toma hoje. Mulherismo africano é muito parecido, então, com quilombismo. Eu não li ainda quilombismo, mas recentemente eu comecei a ler sobre mulherismo africano, que é também justamente isso, que é matriz gestora, né? É a mulher como sim. até tem o Ediop, tem um livro sobre mulherismo africano, que ele é citado, que ele fala sobre essa questão do feminismo, como foi pelos Estados europeus, né? Como foi essa conquista do europeu. Porque na África era a mulher, o centro, era matriarcal. Sempre foi matriarcal. Uhum. E ele fala que é um processo climático até, que vem para a geografia, que ele fala que devido a questões climáticas que o patriarcalismo conseguiu se sobressair sobre o feminismo. Porque antes era matrigestora, tudo gerava. Exatamente. Não necessariamente precisava ser uma mulher para gerir, porque a mulher matriarcal, né, era para gerir potência do seu povo, gera potência. Exatamente. Perfeito. Ali, né? Então, várias mudanças que vêm ocorrendo que para cá mais, né, depois do patriarcalismo, o sexismo e tudo mais, machismo, que a gente começou a não ser valorizada. Mas até então, né, que quando a gente vai para a África, essa questão do mulherismo africano, como era a questão? Era tão mais a mulher como centro. A mulher quando a gente vai ver, né, pessoas falando sobre o feminismo da África, eles às vezes não levam em consideração o feminismo brasileiro. Não, de jeito maneira. Né? Eles não levam. Exatamente. Então, o esforço agora é a gente pensar experiências, e aí nós, enquanto historiadores, pessoas que queiram se aventurar, né, de pensar quais experiências até hoje existem e resistem que mantêm o nosso povo vivo, apesar de todo o processo histórico ser contrário à nossa existência. Pois é, eu acho que a gente tem que começar a se despedir, que eu acho que a gente só tem uns 2 minutos. É verdade. Vamos cortar, gente. Né? Porque é uma coisa que é muito assunto para dialogar, é muita coisa importante para ser falado, né? Mas é muita angústia para botar para fora, mas estamos aqui. Falas Plurais agradece muito a sua participação. Eu agradeço. A gente queria ter mais tempo, né, para dialogar, ter perguntas, porque também, né, devido ao tempo, é muito corrido, não tem. Aproveitar mais de você. Hoje a gente se aproveita depois, mulher. A gente está aqui e organiza. Esse papinho é muito bom, né? Que fica menos informal, mas a informação acho que chega para algumas pessoas. Sim. Pois é isso, Aline. Muito obrigada. Gente. Pois é, muito obrigada a todos que participaram. Lembrando que Falas Plurais, né, acontece quinzenalmente, ou seja, 2 vezes ao mês. Quem tiver interesse de divulgar trabalho, pode entrar em contato com a revista, com um like, né, o site da revista, e pode estar entrando em contato para tentar fazer, manter uma relação mais próxima e dialogar aqui seu trabalho, divulgar. Vamos lá. E Aline, novamente, muito obrigado. Foi muito enriquecedora, você é maravilhosa, adorei. Obrigada também, tu, nega. Um cheirinho aí pra vocês. Me cobre, mulher. Me cobre. Obrigada, gente. Cheiro, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.